Pessoal, tem um jornalista aí, vocês devem conhecer ele ficou famoso no meio da direita aí e tudo, pelas opiniões dele, que ele fala a respeito aí de questões políticas, etc., que é o Rica Perrone. Ele é do campo esportivo, mas ele também gosta de expressar a opinião dele sobre outras coisas. E eu até gosto do trabalho dele, tá? Eu acho ele um cara. Eu acho um cara legal, eu acho ele um cara bacana. Ele parece ser um cara de muito bom caráter, mas tem uma opinião completamente distorcida no que diz respeito ao Bolsonaro, não todas as vezes, tá? Mas especificamente quando ele fala da questão do planejamento contra, do combate, né, a esse bichinho chinês que está aí, né, e toda essa fraudemia que está aí presente nas nossas vidas. O Bolsonaro fez uma má gestão. Pô, o cara lá em fevereiro, né, decretou lá estado, né, se não me engano, se ele já tinha decretado estado de calamidade ou algo parecido em fevereiro, antes do carnaval. O cara assinou um documento de intenções de compra de vacinas em agosto. O Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo, atrás apenas de países produtores. E o Brasil está caminhando para ser um país produtor de vacinas também. Então, daqui a pouco o Brasil está exportando vacinas para o mundo, né? E tem também a questão da STF, que o STF blindou aí governadores e prefeitos a partir do momento que ele deu competência concorrente para governadores e prefeitos concorrerem com o governo federal, a fim deles terem liberdade para implantar a sua própria política de combate à fraudemia. Então, assim, como é que o Rica Perrone pode falar que o Bolsonaro fez uma má gestão na fraudemia? Como? Ah, mas tem também a questão dos ministros, que os ministros eram contra o uso daquele remédio e o Bolsonaro era a favor. Então, para que o Bolsonaro contratou? O Bolsonaro não vai ouvir os caras que são especialistas? Então, por que ele nomeou esse ministro? Ora, é o seguinte: o mundo inteiro sabe a linha de raciocínio e de pensamento do Bolsonaro para combater essa fraudemia que está aí. Todo mundo sabe que ele é a favor do tratamento precoce, o mundo inteiro sabe que ele é contra lockdown, se for para fazer isolamento social, tem que ser uma coisa vertical, né? Mais para ir proteger mais as pessoas que estão em um grupo de risco, etc. Ele é contra essa coisa da obrigatoriedade de uso de máscaras. Então, assim, ele é um cara que ele quer que a vida siga com precauções, mas que a vida siga normalmente. Senão vai destruir com tudo, destrói a economia e o buraco fica muito mais embaixo. Então, como é que você pode falar que um cara desse não fez uma má gestão na fraudemia e etc. E outra, antes dele contratar um ministro, como eu já falei, os ministros sabem a linha de pensamento, o mundo inteiro sabe a linha de pensamento do Bolsonaro, ele conversa com os ministros, ele faz uma reunião com um cara ali que está postulando ao cargo do Ministério da Saúde. E aí, se o cara que vai lá já sabe o linha de raciocínio do Bolsonaro, conversa com o Bolsonaro, e aí depois que toma posse, chega em público e fala uma coisa totalmente ao contrário, o que o Bolsonaro pode fazer? Ele tem que demitir o cara mesmo, ele tem que dispensar o cara o mais rápido possível antes que ele faça uma cagada. Então, assim, é uma análise muito rasa que o seu Rica Perrone faz do Bolsonaro referente a toda essa fraudemia aí, entendeu? É uma análise bem rasa que ele faz. Eu não sei se ele tá com cagaço de ser chamado de gado, né? De que tem político de estimação, né? Que passa pano. Pô, dane-se, entendeu? Eu, particularmente falando, não tô nem aí se alguém me chama de gado, se alguém me chama de passador de pano, tem político de estimação, dane-se, entendeu? Eu vou falar aquilo que tem que ser dito, gostem ou não. Eu não estou preocupado com adjetivos, até porque se eu tivesse preocupado eu não falaria o que eu penso. Então, assim, se eu defendo o Bolsonaro, é por uma questão de lógica, é uma questão de justiça, é uma questão de defender aquilo que é certo, que é correto, independente se eu tenho simpatia ou não pela figura do Bolsonaro, tá? E eu não vou aqui ficar metendo pau no Bolsonaro só para mostrar que eu sou isento,
Tá? Vou meter um pau um pouquinho aqui no Bolsonaro, depois faço uns elogios e vou mostrar aqui pra galerinha que eu sou isento. Caramba! Entendeu? O Bolsonaro agiu muito bem nessa fraudemia. Ele agiu muito bem. E várias frases dele, como naquela questão de gripezinha, foram distorcidas. Várias frases dele, distorcidas intencionalmente, de maneira mau caráter, pela imprensa. Tá? E também a questão aí dos governadores e prefeitos, a gente já está careca de saber o que está acontecendo. Então, se o Rica Perrone chegar e falar que o Bolsonaro está fazendo uma má administração, foi péssimo na fraudemia, é uma mentira dele. Tá? Uma análise bem rasa. Aliás, no início dessa fraudemia, em 2020, se eu não estiver enganado, ele estava nesse ritmo de pânico, só entrevistando gente ou médicos, se não me engano ele entrevistou médicos, que eram a favor de toda aquela gritaria, aquele histerismo que se iniciou no início de 2020, que era perigoso, que era não sei o quê, que estava todo mundo morrendo, gente na Itália, não sei o quê. E eu lá várias vezes ia nos comentários e falava assim, Rica, quando é que você vai entrevistar o outro lado? Não é você que fala que tem que ouvir os dois lados antes de emitir uma opinião? Por que você não está entrevistando médicos que têm um pensamento contrário a esses médicos que são a favor de lockdown, sabe? Que falam que está morrendo milhões e milhões de pessoas na Itália, que não sei o quê. Por que você não entrevista outros médicos? Como na época eu deixei de acompanhar o canal dele por um tempo, eu não sei se ele entrevistou de fato alguém naquele período. Hoje não vale, né? Tô falando naquele período. Então, assim, é um cara muito bacana, mas pisa na bola quando ele chega nessa de querer fazer aquelas análises dele a respeito do Bolsonaro dentro dessa fraudemia, falando que o cara, sabe, foi irresponsável, que não sei o quê, que o Bolsonaro só faz cagada, que só fez um monte de cagada, que não sei o quê, sabe? Tem horas que me revolta isso daí, viu, cara? Com essas análises rasas que esse pessoal fala. E depois ainda diz que não é analista político, que não quer falar de política. Então fala de política, cara. Então fala. Entendeu? É um meio que você está entrando, um meio que existe complexidades ali, uma série de complexidades que tem que ser analisada. Você tem que se debruçar no teu assunto. Senão, como é que você vai meter o pau no cara? Não, eu tô aqui emitindo uma opinião aqui como popular. Ó, amigão... Entendeu? Não cola essa. Sabe? É um cara formador de opinião, é um jornalista formado. Ele sabe que ele não é o Zé das couves ali, da feira, da esquina que a gente encontra ali, um cara que a gente bate um papo, um cara que não tá nem aí pra política. Não é, ele é um jornalista. Tá? Ele sabe que ele tem que se aprofundar num assunto que ele quer discutir, ainda mais um assunto como esse e nos tempos que a gente está vivendo. Tá bom? Esse era o recado de hoje. Um grande abraço a todos e até mais.